O romantismo é o período literário que veio depois do arcadismo, ou seja, ele começa no século XVIII e se procede até meados do século XIX. Em relação ao arcadismo, ele basicamente abandonou a aristocracia, algo que o arcadismo tanto valorizava, e passou a caminhar ao lado do povo, dando voz à burguesia de cultura leiga. Assim, o romantismo, que até então era o novo movimento da época, tinha o trabalho de criar uma nova maneira de expressão, que rompesse com as convenções do classicismo e permitisse uma nova visão de mundo, que fossem compatíveis com os padrões de vida da burguesia. O romantismo é dividido em três fases, sendo elas a primeira geração, que foi o indianismo, a segunda, que foi o ultrarromantismo, e por fim a terceira, que foi então chamada de condoreirismo. Bom, voltando ao que o Danilo disse, sobre a primeira geração, ela ficou conhecida também como indianista, porque os escritores dessa fase, eles valorizavam muito os temas nacionais, os fatos históricos e a vida do índio. Portanto, o índio era o símbolo cultural do Brasil. Os escritores que se destacaram nessa fase foi o Gonçalves Magalhães, o Gonçalves Dias, Araújo Porto Alegre e Teixeira e Souza. A segunda geração, ela ficou conhecida como Mal do Século, ou também como Byroniana. Os escritores desta época, eles retratavam temas amorosos levados ao extremo, ou seja, eles dramatizavam demais as poesias que escreviam. Eles valorizavam também a morte e a tristeza, e uma visão decadente da vida, da sociedade em suas poesias. Muitos dos poetas do ultrarromantismo morreram ainda jovens, em função de suas vidas desregradas, marcada por exageros, ou seja, bebidas e cigarros, e a falta de cuidados com a saúde. Podemos destacar desta fase alguns escritores como Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu e Junqueira Freire. Já na terceira geração, ela ficou conhecida como condoreira. Os seus textos eram marcados por críticas sociais e denúncias da escravidão. Essa geração teve como símbolo o condor, que é uma ave que, por voar muito alto, simbolizava o voo da imaginação em busca da liberdade e visão dos poetas sobre si mesmos. Bom, algumas características do romantismo são elas: oposição ao clássico, estrutura de um texto em prosa, longo desenvolvimento de um núcleo central, narrativa ampla, refletindo uma sequência de tempo. O indivíduo passa a ser o centro das atenções, influência à pintura, música e arquitetura, surgimento de um público consumidor, alguns versos livres, versos em brancos, exaltação do nacionalismo, da natureza e da pátria, a criação de um herói nacional, o sentimentalismo, supervalorização das emoções pessoais, egocentrismo, saudades da infância, idealização da sociedade, do amor e da mulher, fuga da realidade, um contexto histórico. Como a escola literária, as bases do sentimentalismo romântico e do escapismo pelo suicídio foram estabelecidos pelo romance, publicado na Alemanha em 1774. Mano, você é um bosta, Guilherme. Você é um bosta. Por quê? Não, porque você é um bosta. Vou falar sobre a literatura no romantismo. A literatura começou através da poesia lírica e com isso o romantismo ganhou formato na literatura nos séculos XVIII e XIX. Naquela época, os poetas românticos usavam e abusavam das metáforas e palavras estrangeiras, frases diretas e comparações. Os principais temas abordados nessa época eram amores platônicos, acontecimentos históricos, nacionais, a morte e seus mistérios. As principais obras românticas são Cantos de Inocência, do poeta inglês William Blake, Os Sofrimentos do Jovem Werther e Fausto do alemão Goethe, baladas líricas do inglês William Wordsworth e diversas poesias de Lord Byron. Na França destacam-se Os Três Mosqueteiros de Alexandre Dumas. Sobre música romântica no Brasil, nas músicas dessa fase eram retratadas a emoção, o amor, a liberdade de viver. E o que inspirava os músicos eram contos nacionais, como folclores e assuntos populares. Assim como na literatura
Na literatura, os temas do cotidiano, o individualismo, o nacionalismo e a religiosidade também apareceram na dramaturgia brasileira dessa época. Em 1838, é encenada a primeira tragédia de Gonçalves de Magalhães, Antônio José, ou o Poeta e a Inquisição. Também podemos destacar a peça O Noviço de Martins Pena. Bom, eu vou falar sobre as artes plásticas do romantismo, que deixou importantes marcas, como os artistas, o espanhol Francisco... Odeio minha vida. Bom, eu vou falar sobre as artes plásticas do romantismo, que deixou importantes marcas. Os artistas como o espanhol Francisco Goya e o francês Eugène Delacroix são os maiores representantes da pintura desta fase. Esses artistas representavam a natureza, os problemas sociais e urbanos, valorizavam as emoções e os sentimentos em suas obras de arte. Na Alemanha, podemos destacar as obras místicas do Caspar David Friedrich, enquanto na Inglaterra, o John Constable traçava obras com forte crítica à urbanização e aos problemas gerados pela Revolução Industrial. Na dramaturgia, o romantismo se manifesta valorizando a religiosidade, o individualismo, o cotidiano, e a subjetividade e a obra de William Shakespeare. Os dois dramaturgos mais conhecidos desta época foram Goethe e Friedrich von Schiller. Victor Hugo também merece destaque, pois levou várias inovações ao teatro. E em Portugal, podemos destacar o Teatro de Almeida Garrett. Agora eu vou ler um poema de Manuel Antônio de Almeida, A Arte de Amar. Se queres sentir a felicidade de amar, esquece a tua alma, a alma que estraga o amor. Só em Deus ela pode encontrar satisfação, não noutra alma. Só em Deus, ou fora do mundo. As almas são incomunicáveis, deixa o teu corpo entender-se com outro corpo, pois os corpos se entendem, mas as almas não. Vou ler um poema do Machado de Assis. Círculo vicioso. Bailando no ar, gemia inquieto o vagalume. Quem me dera que fosse aquela loura estrela, que arde no eterno azul como uma eterna vela, mas a estrela fitando a lua com ciúme, pudesse eu copiar o transparente lume, que da grega coluna é gótica janela. Contemplou suspirosa a fronte amada e bela, mas a lua fitando o sol com azedume. Misera, tivesse eu aquela enorme aquela, claridade imortal que toda a luz resume, mas o sol inclinando a rutila capela. Pesa-me esta brilhante auréola de nume, enfará-me esta azul desmedida e umbela, porque não nasceu o simples vagalume. Bom, agora eu vou ler um poema do Manuel Antônio de Almeida. Coisa Amar. Contar-te longamente as perigosas coisas do mar. Contar-te o amor ardente e as ilhas que só há no verbo amar. Contar-te longamente, longamente. Amor ardente e mar. Contar-te longamente as misteriosas maravilhas do verbo navegar. E mar. Amar as coisas perigosas. Contar-te longamente que já foi no tempo doce coisa amar. E mar. Contar-te longamente como dói. Desembarcar nas ilhas misteriosas. Contar-te o mar ardente e o verbo amar. E longamente as coisas perigosas. Bom, agora eu vou ler um texto do Álvares de Azevedo, Se Eu Morresse Amanhã. Se eu morresse amanhã, viria ao menos fechar meus olhos, minha triste irmã. Minha mãe de saudades morreria, se eu morresse amanhã. Quanta glória pressinto em meu futuro, que aurora de porvir e que manhã, que perdera chorando em essas coroas. Se eu morresse amanhã. Que sol, que céu azul, que doce nalva. Acorda-te, natureza, mais louçã. Não me batera tanto amor no peito se eu morresse amanhã. Mas essa dor da vida que devora a ânsia de glória e dolorido afã. A dor no peito emudecerá, ao menos, se eu morresse amanhã. Aprendemos através desse trabalho que o romantismo representa na literatura e na arte em geral os anseios da classe burguesa, que estava em ascensão na época. Portanto, a literatura abandonou a aristocracia para caminhar ao lado do povo e da cultura leiga.
Por fim, o romantismo procurou demonstrar os vários e diferentes aspectos do país e do homem brasileiro, sendo eles os sentimentos de amor à pátria, de grandeza do território brasileiro, de beleza e majestade da natureza, além de idealizar o lema da Revolução Francesa, que são ditadas basicamente de liberdade, igualdade e fraternidade. Porém, pode-se concluir que tais ideais referentes à ideologia da Revolução Francesa nunca chegaram a se concretizar no nosso país, para desgosto dos poetas românticos. E é a partir daí que o romantismo passa por fases até chegar à terceira geração, que foi a condoreira, onde o princípio foi a luta para valer o direito de liberdade do negro. Assim, o gênero romântico tem muita importância na literatura, porque de certa forma foi a primeira escola do país a utilizar uma linguagem essencialmente brasileira.